Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de redes de distribuição. Essa é a nossa aula número 15 e hoje nós vamos falar a respeito de um equipamento muito importante no sistema de distribuição, que é o disjuntor. Os disjuntores são equipamentos destinados à interrupção e ao restabelecimento das correntes elétricas num determinado ponto do sistema elétrico. Portanto, a principal função do disjuntor é interromper corrente elétrica ou restabelecer a corrente elétrica. Quando nós falamos sobre chaves seccionadoras lá atrás, nós falamos da dificuldade que existe em você interromper a corrente dentro do sistema elétrico. Por quê? Porque no sistema elétrico a carga ela tem uma característica indutiva e com a característica indutiva existe uma oposição à interrupção da corrente elétrica pelo próprio sistema, né? Isso é uma característica inerente ao sistema. Quando você tenta interromper uma carga indutiva, a corrente numa carga indutiva, surgem tensões de valor muito elevado que vão permitir o rompimento da rigidez dielétrica do ar, né, e fazendo com que a corrente continue circulando naquele circuito, né? Isso é característica da relação de tensão e corrente no indutor. Se a gente for relembrar, né, a tensão é igual à derivada da corrente vezes a indutância. Isso quer dizer que quando há uma variação muito rápida do valor da corrente, né, como de um valor x para zero, a tensão teoricamente vai para infinito, de forma que ela consegue romper a rigidez dielétrica de qualquer meio, teoricamente, e mantendo o fluxo de corrente. Okay? Esse é o grande problema na interrupção de corrente. Então, os disjuntores eles são equipamentos especialmente construídos para essa finalidade, a finalidade de extinguir o arco elétrico que se forma durante a interrupção da corrente elétrica. Tá? Eles atuam por meio de circuitos de acionamento comandados por relés em caso de eventos que ofereçam risco ao sistema, como curtos-circuitos, subfrequência, etc. Também podem ser acionados por comando manual. Então isso aqui é uma característica importante também dos disjuntores. Eles não são os equipamentos responsáveis diretamente pela proteção do sistema. Por quê? Os disjuntores sozinhos não têm a capacidade de verificar quando é que há uma sobrecorrente no sistema elétrico, né? Esse monitoramento é feito pelos relés de proteção. São outros tipos de equipamento que nós não vamos estudar no nosso curso. Então, os relés de proteção e sistemas de relé, eles detectam que há uma condição de risco para o sistema e eles mandam um comando para que o disjuntor atue. Portanto, o disjuntor ele simplesmente vai interromper a corrente elétrica quando houver o comando. Esse comando pode ser através de um sistema de proteção de relés ou pode ser um comando manual, ok? Então aqui nós temos um exemplo prático disso aqui, né? Então você vai ter aqui o disjuntor, tá? Que é um equipamento que tem a capacidade de interromper a passagem de corrente no sistema elétrico. Esse disjuntor ele tem um circuito de comando e controle, tá? Que é um circuito que vai estar conectado aos relés. Esses relés mandam o comando para o circuito de comando e controle e aqui tem o sinal para que o disjuntor atue. Tá? É assim que funciona. Geralmente você tem uma fonte de tensão independente, né, que vai alimentar esse circuito de comando e controle. Quem já teve a oportunidade de visitar uma subestação de energia verifica que lá sempre tem um banco de baterias, que é justamente para alimentar esses circuitos de comando e controle, ok? Lembrando que o relé vai ser conectado aqui aos secundários, né, dos TCs e dos TPs que nós já estudamos. Então o relé é o equipamento que vai ficar monitorando os valores de tensão e corrente e quando ele identificar situações que ofereçam risco ao sistema, ele dá o comando para o disjuntor abrir. Tá? O disjuntor também pode ser aberto ou fechado através de operações, comandos manuais. Então,
Os relés é que são os dispositivos responsáveis pela detecção de defeitos e correspondente proteção do sistema elétrico. No curso de proteção do sistema elétrico, o principal foco lá é justamente estudar esses relés. Relés de sobretensão, relés diferencial, relés de falta de fase, tem um relé para todo tipo de aplicação, tá? E aí, o disjuntor instalado sem os relés correspondentes transforma-se apenas numa chave de manobra, sem qualquer característica de proteção. Ou seja, o disjuntor ele tem que ser comandado, né, por um conjunto de proteção através de relés. Tudo bem? Essa é a ideia básica, né? Porque tem muita gente que acha que o disjuntor sozinho é capaz de promover a proteção do sistema. Não, o disjuntor ele somente vai ser acionado por um sistema de proteção. O princípio de funcionamento dos disjuntores. A principal solicitação na atuação de um disjuntor, como nós já comentamos, é a interrupção do arco elétrico que surge em seus contatos no momento da interrupção da corrente elétrica indutiva. Então, só para a gente relembrar, aqui nós vamos ver o que acontece quando a gente tenta interromper a corrente no circuito elétrico, né? Vamos lá. Então veja, aqui foi feita a abertura das chaves seccionadoras numa subestação. As chaves seccionadoras nós já estudamos, nós sabemos que elas não são apropriadas para a interrupção da corrente elétrica, mas aqui por alguma razão foi feita a interrupção do circuito através das chaves seccionadoras. O que aconteceu? O circuito não foi interrompido, a corrente elétrica continuou circulando, só que agora ela está circulando pelo ar, né? Formou-se aqui um arco elétrico em que eu tenho a circulação de corrente, então a corrente continua circulando, o circuito continua ligado. Surgiu uma diferença de potencial tão elevada nos terminais dessa chave que foi suficiente para romper a rigidez dielétrica do ar e transformar o ar em um condutor, né? E isso é o grande problema. Esse mesmo fenômeno ocorre quando nós interrompemos a corrente elétrica dentro do disjuntor. Só que o disjuntor ele é construído e preparado especialmente para lidar com esse arco, né? Especialmente para extinguir esse arco o mais rapidamente possível, de modo a evitar os danos que o arco pode causar, sobretudo pela elevação térmica, né? A temperatura em um arco elétrico pode chegar a 20.000 graus Celsius, então é uma temperatura extremamente elevada que vai derreter os contatos, né, da chave ou do disjuntor, então ele tem que ser extinto rapidamente para evitar esse efeito térmico dele destrutivo. O disjuntor, portanto, né, os contatos elétricos, portanto, dos disjuntores, diferentemente de uma chave seccionadora, eles vão ficar confinados em uma câmara de extinção de arco em um meio de alta rigidez dielétrica. Esse meio de alta rigidez dielétrica pode ser o óleo isolante, pode ser o gás hexafluoreto de enxofre, que é o chamado SF6, e pode ser o gás comprimido, o ar comprimido, né? Ar comprimido, ou pode ser uma câmara de vácuo. Todos esses aqui são meios propícios à extinção do arco elétrico, porque são meios que oferecem alta rigidez dielétrica, então são meios em que o arco elétrico ele vai ter uma dificuldade maior para se formar. Além desses contatos estarem confinados dentro de câmaras de extinção, há também outros mecanismos que ajudam na extinção do arco, né? Os contatos são abertos de maneira muito rápida, em alta velocidade, e também existem os chamados sopradores, né? Então, por exemplo, no caso do disjuntor que tem o princípio de extinção baseado no óleo isolante, você vai ter ali um jato de óleo isolante sendo jogado nos terminais do disjuntor durante o momento da abertura, justamente para tentar interromper o arco elétrico o mais rápido possível, tá? Bom, então aqui nesse vídeo a gente vai ver o princípio de abertura dos contatos, tá? Então, nós temos aqui um controle, né? Um sistema de molas muito fortes, muito
com uma capacidade de armazenamento de energia cinética muito alta, né, que vão ficar carregadas, essas molas vão ser carregadas através de um motor, o motor vai, através do seu torque, carregar essas molas, né, e essas molas é que vão permitir a abertura do disjuntor de uma maneira muito rápida, né? Então percebam aqui novamente, o disjuntor ele vai estar com seus contatos fechados, né? Então o disjuntor está ligado, os contatos são esses que estão aqui, a gente não consegue ver direito, mas aqui eu tenho um contato fixo e contato móvel, né? E aqui um sistema de molas que está carregado. Quando eu preciso abrir esses contatos, essa mola descarrega toda a sua energia na abertura do contato. Então esse contato ele vai abrir muito rapidamente. Aqui no vídeo ele é mostrado em câmera lenta, né? Câmera lenta, quando a mola desarma, mas na prática isso é uma velocidade super elevada, é uma abertura muito violenta dos contatos, né? Justamente para dificultar a formação do arco elétrico, ok? Aqui, nesse outro vídeo, a gente consegue ver em maiores detalhes, né, o procedimento de abertura dos contatos. Isso aqui a gente está vendo a visão interna de um disjuntor real. Então eu tenho aqui o contato móvel e o contato fixo. Aqui no caso ele está se movimentando no sentido de fechar. Aqui novamente o contato móvel e o fixo. Vejam que ele abriu rapidamente, né? E aqui, vamos ver de novo aqui, ó. Vamos ver de novo esse vídeo aqui. Vejam. Procedimento de abertura através das molas, muito rápido. Lembrando que isso aqui a gente está vendo assim, aberto, mas isso aqui ele vai ficar imerso no meio isolante, seja óleo, seja gás, seja ar comprimido, enfim, é uma câmara de vácuo que vai dificultar a formação do arco elétrico, tá? Então eu tenho aqui essa visão dos contatos dos disjuntores, tá? Uma visão mais detalhada aqui dos contatos dos disjuntores. Bom, na câmara de extinção de arco existem sopradores, como eu já comentei, que atuam em direção aos contatos para auxiliar na extinção de arco. Para a abertura dos contatos em alta velocidade são utilizados mecanismos de acumulação de energia, como molas, sistemas pneumáticos, hidráulicos ou mistos, né? Então, são três coisas aí que a gente já comentou. Primeiro, os contatos ficam imersos numa câmara de extinção com material de alta rigidez elétrica. Depois os contatos são abertos numa alta velocidade. E terceiro, existem os mecanismos os sopradores, né, que atuam soprando ali nos contatos elétricos, seja soprando ar, óleo ou gás SF6, seja o que for, para extinguir esse arco. Então, com todo esse conjunto, a gente consegue fazer a abertura do sistema, a interrupção da corrente elétrica de uma forma segura, de uma forma que o arco elétrico ele vai existir por um intervalo muito pequeno de tempo, então ele não vai ter tempo de dissipar energia térmica ali internamente no disjuntor. Lembrando que se o disjuntor por alguma razão não conseguir extinguir o arco, esse arco ele vai dissipar uma energia térmica muito elevada ali dentro da câmara de extinção de arco do disjuntor, né? Pode inclusive causar um acidente com o disjuntor, mas em geral o arco elétrico é extinto muito rapidamente, de forma que não oferece nenhum problema. Com relação às características construtivas dos disjuntores, né, a gente tem disjuntores a óleo, como nós já comentamos, então nós temos os disjuntores a pequeno volume de óleo e disjuntores a grande volume de óleo. Qual é a diferença, né? Além do que o próprio nome já diz, num caso eu tenho um volume de óleo muito grande e no outro um volume de óleo pequeno. Nesse caso aqui, o óleo ele vai isolar, além de servir como meio de extinção do arco, ele vai isolar também a fase, os terminais fase e terra e a carcaça que está aterrada do equipamento, né? Portanto, o óleo tem duas funções aqui, o de extinção do arco e o do isolamento do equipamento. No caso do disjuntor a pequeno volume de óleo, ao invés de isolar com óleo, você isola com outra porcelana. É por isso que aqui tem dois conjuntos de porcelana, tá? Os disjuntores são mais utilizados a pequeno volume de óleos, tá? Porque hoje em dia o que é mais utilizado são os disjuntores a pequeno volume de óleo, em todos os níveis de tensão. Aqui nós temos exemplos de disjuntores a grande volume de óleo,
tá? São disjuntores a grande volume de óleo em campo, instalados em campo. Você tem aqui o disjuntor SF6, né, o hexafluoreto de enxofre. Tem essa característica aqui, pode ter essa característica vertical ou ainda em T. Você vai ter aqui a seguinte divisão, né? Aqui em cima você tem a câmara de extensão de arco, é onde está o contato fixo e móvel. Aqui você tem o suporte do isolador, que é justamente para isolar a fase da terra. No caso do grande volume do óleo, você não tem esse suporte, o próprio óleo é quem vai fazer essa isolação. Aqui você tem a estrutura de suporte, que fica aterrada. O mecanismo de abertura e fechamento, né, com aquele conjunto de molas que a gente já mostrou, fica aqui, nesse ponto 4. Aqui você tem supervisor de gás, você tem a haste de operação, você tem indicador da posição do disjuntor, se está aberto ou fechado, e você tem os terminais de conexão que ficam aqui, né? Terminal de conexão entra aqui e sai aqui. O disjuntor ele é ligado em série no sistema elétrico, então você tem o terminal entrando em cima e saindo embaixo, geralmente, tá? É assim que funciona. Aqui tem exemplos, né, desses disjuntores. A SF6 são disjuntores compactos. O SF6 fica comprimido internamente dentro desses corpos de cerâmica. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula. Falamos sobre os disjuntores, um equipamento super importante no sistema de distribuição. Apresentamos seu princípio de funcionamento, suas características principais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos na aula seguinte.